suas Bíblias, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, nós vamos dar continuidade à nossa série de pregações no Sermão da Montanha. Se você pode, se coloque de pé, vamos fazer a leitura desse texto. Capítulo 5, verso 17 até o verso 20, nós leremos. Diz assim a palavra do Senhor: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor ao reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Pai, fala conosco por meio da Tua palavra, abra o nosso entendimento, tire as escamas dos nossos olhos, todo o tampão nos nossos ouvidos espirituais, faça-nos ouvir claramente, Deus, a Tua voz, e que ela seja um divisor na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja, em Cristo Jesus. Amém e amém. Pode se sentar agora. Nós estamos então em uma série de mensagens aqui no sermão conhecido como Sermão do Monte. Esse sermão, Sermão da Montanha, ele é uma série, a primeira mensagem de Jesus de uma série de 5 mensagens. Ao longo de todo o livro escrito, o evangelho escrito pelo evangelista apóstolo Mateus, você vai perceber que existem mais 4 sermões de Jesus. E esse então é o primeiro e talvez o mais famoso sermão de Jesus. É bem verdade que muito provavelmente este não foi um sermão único. É bem provável que tenha sido uma compilação de várias pregações e sermões de Jesus executadas ali ao pé da montanha, de uma certa relevo ou de um lugar montanhoso, como nós já vimos até aqui. O que nós vemos, ou que nós observamos nas mensagens anteriores que nós pregamos aqui, que foi do versículo 1 do capítulo 5, a primeira mensagem até o versículo 12, e depois do verso 13 ao verso 16, é que a primeira parte do Sermão da Montanha, ela é dividida em 2, é essa seção que nós já vimos, do verso 1 ao verso de número 16. Essa primeira seção, escrita pelo apóstolo Mateus, ela na verdade, ela tem uma diferença da sequência que vem agora. A primeira parte deste Sermão da Montanha, ela trata da identidade dos verdadeiros discípulos de Jesus. Então, se você não fechou a Bíblia, né, como de costume mantém ela aberta, você vai perceber no versículo 1 e na sequência, que Jesus está falando a respeito da identidade daquele que nasceu de novo. Então ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, vocês são sal, são luz, vocês são limpos de coração, pacificadores, vocês vão ser perseguidos. Então está falando da natureza dos discípulos de Jesus. É mais ou menos o que Jesus está fazendo, uma introdução até o verso de número 16. É como se você pegasse o seu filho, sua filha, você que é pai e mãe, e fosse liberar ele para ir a uma festa. E aí, como bom cristão que você é, provavelmente vai dar algumas orientações para o seu filho antes de enviá-lo para uma determinada festa, uma comemoração, ou coisa do tipo. E é bem verdade, eu sei disso porque eu fui ensinado dentro da fé cristã, da palavra de Deus. E isso acontecia comigo, é provável que tenha acontecido com você alguma vez também. E quando eu ia para algum lugar, a recomendação que eu recebia era a seguinte: lembre-se de quem você é. Não seja influenciado pelos outros. Você é crente. Você precisa ser sal, você precisa ser luz lá. Se de um lado eu vou me envolver com as pessoas, de outro lado eu não posso me contaminar com elas. Pelo contrário, eu preciso ser como Jesus era,
que toca o leproso, e quando ele toca o leproso, a lei cerimonial da época diz que ele se tornaria impuro cerimonialmente. Mas Jesus é tão poderoso em graça e misericórdia, que quando ele vai chegando a sua mão próxima do leproso, ao invés dele ficar impuro, o leproso fica puro. Então o que Jesus está fazendo aqui é exatamente isso. É como um pai que pega um filho e diz assim: você vai para a festa, mas não se esqueça de quem você é. Você é meu filho, você é filho de Deus, você foi separado por Ele, então essa é a pessoa que você é. Então do verso 1 ao verso de número 16 é isso que está acontecendo. Jesus está fazendo uma introdução, tratando da identidade dos verdadeiros discípulos, o que já aqui no início nos faz refletir a respeito de quem nós somos, obviamente. Afinal de contas, será que você se identifica com essas credenciais escritas aqui, do verso 1 ao verso de número 16? Você é sal, você é luz, você é humilde, você é puro, você é santo, você é irrepreensível? Você é? Então uma introdução aqui falando a respeito do que nós somos. Esta mesma ilustração do pai e do filho, é o que Jesus está falando aqui a respeito da identidade, nós podemos também falar a respeito, por exemplo, da pátria. Se você for para uma guerra, ou se você for para um determinado país, principalmente mais antigamente, hoje nem tanto assim, você iria representando a sua pátria. Então você precisava ir como um cidadão daquela pátria e precisava representar bem a sua pátria. Porque senão, você estaria, na verdade, ofendendo a sua pátria, agindo de maneira que não fosse coerente com aquilo que você é. No tempo, por exemplo, do apóstolo Paulo, ele era cidadão romano, e aonde ele fosse, ele carregava essa insígnia. Ele era cidadão romano. Vocês lembram muito bem que uma certa vez ele foi fustigado por açoites e não disse nada, mas no dia seguinte, quando quiseram liberar ele, porque descobriram que ele era cidadão romano, e queriam liberar ele na surdina, e quando foram liberar ele na surdina, ele disse: não, agora vocês não aceitam não, agora eu quero passar por julgamento, porque eu sou cidadão romano, e vocês não me trataram de acordo com a minha cidadania. Então o que Jesus está dizendo aqui para nós, é que existe algumas credenciais, que elas são elementos distinguidores, daquilo que nós somos e daquilo que o mundo é. Eu amo o Sermão do Monte por vários motivos, mas um dos grandes motivos que me faz amar esse sermão, é porque ele destaca a diferença entre a soberania de Deus, em nos colocar em seu reino, e a nossa responsabilidade em viver como súditos desse reino. Então, se de um lado, Deus me fez pelo seu poder e graça, cidadão do seu reino, de outro lado agora, Ele me chama a viver de maneira coerente com esse chamado, com essa vocação, com esta salvação. E aqui agora nesse texto que nós estamos diante de nós, que é do verso 17 ao verso 20, o que Jesus está fazendo é uma transição. Jesus está saindo de um aspecto de introdução e caminhando para uma transição. Olha que lindo, estou aprendendo a pregar com Jesus aqui. É assim que se deve pregar. Você tem uma bela introdução, depois de uma boa introdução você faz uma transição, e depois da transição vem as aplicações, exatamente o que Jesus está fazendo no Sermão da Montanha. E agora aqui no verso 17 em diante, então, ele começa a transicionar. E que transição é essa? Ele começa a falar a respeito de lei e graça. Ele começa a falar: olha, tudo bem, vocês foram comprados, vocês foram chamados, vocês precisam viver de acordo com esse chamado, mas eu sou o cumprimento dessa lei, eu sou a expressão exata desse varão perfeito que Deus exige que vocês sejam. E isso então está do verso 17 ao verso de número 20. Então, se você fechou a sua Bíblia, mantenha ela aberta para nós caminharmos aqui um pouco nesse texto maravilhoso que Deus fala conosco a respeito de tão grande salvação que Jesus operou em nós. O que Jesus está nos ensinando aqui é o que nós podemos chamar como cristianismo essencial, ou como Agostinho um dia chamou, a perfeita regra de vida em Cristo Jesus, ou a perfeita regra de vida cristã. Então olhe para o verso de número 1, verso de número 17, desculpe.
Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Jesus, mais uma vez aqui, está nos ensinando. Algumas pessoas interpretam errado essa palavra cumprir, como no sentido de que chegou ao fim a lei. Né? Você já deve ter aprendido isso em algum lugar, de maneira talvez até numa igreja evangélica, né, dizendo-se evangélica, que na verdade a lei se encerrou em Jesus Cristo. Mas o que Jesus está falando com cumprir a lei não tem nada a ver com encerrar, com fechar ou com chegar ao fim. O que Jesus está dizendo é que ele é o cumprimento da lei. Quando nós olhamos, e é interessante aqui, né, porque ele não está falando aqui da lei dos 10 mandamentos. Quando ele diz aqui a lei e os profetas, ele está falando de todo o Antigo Testamento. Quando ele fala a lei, ele está falando dos 3 tipos de lei que havia naquele tempo. A primeira lei, a lei moral, que são os 10 mandamentos. A segunda lei, a lei civil ou lei judicial, que tem a ver com a justiça de Deus. E a terceira lei, que é a lei moral, lei judicial e a lei... fugiu aqui agora. Escapou, daqui a pouco eu lembro. Então são os 3 tipos de lei que Jesus está trazendo para nós aqui nesse texto. Ele não está falando de uma simples lei qualquer, ou dos 10 mandamentos, que seria já muita coisa, mas ele está falando de todo o Antigo Testamento. O que ele está dizendo para nós aqui é que ele não veio para finalizar a lei, mas ele veio para cumpri-la. Lembrei a lei cerimonial. Então são 3 leis. A primeira lei, lei moral, 10 mandamentos. Segunda lei, lei judicial, que tem a ver com a justiça de Deus. E terceira lei, a lei que tem a ver com... gente do céu. Cerimonial, me perdoe. Lei cerimonial, que tem a ver com o holocausto, com o sacrifício. Eu estou querendo saber se vocês estão atentos, né? Vocês pegaram aí, né? Lei cerimonial, tem a ver com sacrifícios, com o holocausto. Isso tudo apontava para Jesus. Os 10 mandamentos apontavam para Jesus. As leis que você encontra lá em Êxodo, Levítico e Números tinham a ver com Jesus. As leis cerimoniais de sacrifício tinham a ver com Ele. Estavam todas apontando para Ele. Eram leis que simbolizavam aquilo que Jesus seria de fato. Era uma pálida expressão da vontade de Deus, porque nós sabemos que a expressão exata da glória e de quem Deus realmente é Jesus Cristo. Então o que Jesus está dizendo aqui no verso 17 é que ele não veio para abolir e para encerrar a lei, mas ele veio para poder cumprir, satisfazer a lei. E não só a lei dos 10 mandamentos, que seria satisfazer a lei moral, mas satisfazer também a lei judicial, cumprindo toda a lei de Deus de maneira que nos substituísse na cruz do Calvário. Então quando olhamos para Jesus, não olhamos para um simples homem, mas olhamos para aquele que dividiu a história, que é irrepetível do berço à sepultura, e que nos substitui de maneira integral em todos os aspectos. E por que Jesus está falando isso aqui no verso de número 17? Porque muitas pessoas, pelo fato de Jesus ser um homem diferente, um homem que se destacava entre a multidão, as pessoas pensavam assim: quem é esse homem? Quem é esse homem que não é fariseu, mas ensina? Não é escriba, mas interpreta a lei. Não passou por nenhuma escola costumeiramente como todos os outros passam, mas ensina de maneira dogmática como ninguém. Quem é este homem? Quem é este homem que ensina não como os fariseus e os escribas, mas ensina como quem tem autoridade? Quem é este homem? Que traz para nós não um novo significado da lei, mas o real sentido da lei. Ele era realmente diferente, ele realmente se destacava, e as pessoas faziam uma série de perguntas. Seria ele Elias, como fizeram para João Batista? Seria ele um profeta? Seria ele um mestre? Mas ele não passou pelas escolas convencionais, ele não recebeu imposição de mãos no presbitério, ele não passou por uma escola teológica, mas ele conhece de toda a ciência, de todo o costume, tem uma sabedoria inigualável. Quem é este homem? Ele diz quem ele é. Ele é o cumprimento da lei que satisfaz plenamente o Pai. Ele é o nosso remidor. Ele é o nosso resgatador.
Ele é o verdadeiro Boaz, aquele que nos resgata do império das trevas. Ele é o cumprimento. Ele tira todo o fardo, todo o peso das nossas costas, porque o jugo e o fardo dele é leve e é suave. Quando eu olho para Jesus, eu vejo a exata expressão de quem o Pai é. Quando eu olho para Jesus, eu sinto os meus pecados se esvairindo, se indo, partindo, porque Jesus os carrega todo sobre os seus ombros. Ele não veio para abolir, Ele não veio para finalizá-la, Ele não veio para dizer chega de lei, Ele veio para cumpri-la, sem que nenhum tio, sem que nenhum aio, a menor palavra do alfabeto grego, sem que nenhuma letrinha, para nós é o I, né? Talvez a menor letra, né? Sem nenhum I ou um tio, como diz na nossa tradução, né? Mas é um risco que faz parte da letra hebraica. Não, sem que nenhuma destas coisas passem. Não, eu não vim abolir, eu vim ser o cumprimento delas. Sabe por que Jesus veio ser o cumprimento delas? Porque eu e você jamais poderíamos satisfazer a lei de Deus. Qualquer esforço humano em direção a satisfazer a Deus em sua lei é inútil. O profeta Isaías vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia, irmãos. Trapo de imundícia ali quer dizer o pano, o tecido que as mulheres usavam como absorvente naquele tempo. O que Isaías está dizendo é que a nossa justiça, aquilo que a gente acha que é bom, quando nós estamos cumprindo os mandamentos do Senhor, é o absorvente da mulher diante de Deus. E Jesus então vem com uma notícia maravilhosa para nós. Ele diz, como se dissesse para nós, não tenham medo, não se preocupem, porque eu vim cumprir toda a lei. Jesus afirma que todo o ensino que ele vai fazer daqui por diante estava em absoluta harmonia com o Antigo Testamento. Uma outra palavra maravilhosa que nós podemos tirar desse primeiro versículo que nós estamos, 17, é que o que Jesus está fazendo aqui é dizer para nós que o Antigo Testamento é palavra de Deus. Negar que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, como alguns querem fazer, é loucura. Jesus não fez isso. E se somos cristãos autênticos, acreditaremos no Antigo Testamento como Jesus acreditava. Eu não sei se você sabe, mas Jesus citou quase todos os livros do Antigo Testamento nos 4 evangelhos. Quase todos, pelo menos um versículo do Antigo Testamento, de quase todos os livros escritos no Antigo Testamento, foram citados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E aí há 2 extremos. Alguns vão dizer que Jesus, na verdade, então, era um profeta do Antigo Testamento. E o outro extremo é dizer que Jesus encerrou o Antigo Testamento. Nenhuma, nem outra. Jesus é o cumprimento da lei, para que eu e você pudéssemos achar graça diante de Deus. Em seu ensino, no ensino de Jesus, coisa alguma escrita na Escritura seria contraditória ao seu ensino. Versículo de número 18. Pois em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Jesus é o cumprimento da lei. Versículo de número 19. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino de Deus, do céu. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no céu. Versículo 20. Pois eu vos digo, que se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Mais uma grande lição que nós aprendemos aqui do verso 19 ao verso 20. É que a doutrina de Jesus, ela contrapõe o ensino dos fariseus e dos escribas. Que grande lição nós aprendemos com Jesus. Sabe qual é a grande lição? É que Jesus não ensinou só de maneira positiva. Ele não ensinou só de maneira positiva,
mas ele também confrontou os seus algozes, ele foi antagonista dos fariseus e dos escribas. Ele se posicionou contra as falsas doutrinas. Ele não só se contentou em afirmar a sã doutrina, mas ele também criticou a doutrina oposta. Nós vivemos em um tempo em que há muito politicamente correto, há muitas pessoas ensimesmadas, cheias de ismos, até não é comunismos, gente, eu estou com dificuldade hoje, hein? É o cansaço, irmãos, virada de ano é terrível. Ecomunismo, agora não, a gente tem que unir forças com os católicos, com os espíritas, com os ortodoxos, os católicos ortodoxos. Não, Jesus, ele se misturava com os pecadores a fim de trazê-los para a verdade. E quando precisava, mostrava que a sua doutrina era verdade e que a doutrina dos seus algozes era falsa. Ele não só afirmava a sua doutrina, mas também criticava e se posicionava de maneira pública contra as doutrinas equivocadas. Jesus era incomum. E as pessoas perguntavam: de onde vem este homem? O que este homem está fazendo? O que ele está pronunciando? O que Jesus está dizendo e ensinando para nós é que, em primeiro lugar, se queremos ser aceitos por Deus, precisamos abraçar Jesus pela fé, crendo que Ele é o cumprimento da lei. Muitas pessoas têm dificuldade em entender como eu faço para acreditar em Jesus. No que eu devo acreditar? Eu devo acreditar que Ele existiu há 2000 anos atrás? Não, isso aí até os ateus acreditam. Ele existiu, o Jesus histórico, Ele caminhou entre nós. Isso está mais provado. Se disserem que Jesus não existiu, tem que matar todos os outros grandes homens da história também, porque tem muito mais provas da existência de Jesus do que de outros. Jesus existiu, caminhou entre nós. Então não é isso que faz de você um cristão. É crer que Jesus era um grande homem que ensinava coisas bonitas, como amar ao próximo e a Deus? Não. Isso também não faz de você um autêntico cristão. Isso pode fazer de você um espírita. Isso pode fazer de você um judeu messiânico, mas isso não faz de você um cristão autêntico. O que faz de você um cristão autêntico é crer que Jesus é o Filho do Deus vivo, que veio à terra pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, viveu entre nós, foi tentado em tudo, só não pecou como nós pecamos, foi crucificado pelo meu e pelo seu pecado, por ter cumprido toda a lei de Deus, mas a morte não teve poder sobre ele. Ao terceiro dia ressuscitou, para que eu e você um dia também venhamos a viver eternamente. O que faz de você um cristão autêntico é crer que Jesus é Deus, é crer que Ele é o cumprimento, e é crer que Ele satisfaz toda a lei. E se você é um crente autêntico, se você é um cristão autêntico e acredita nessas verdades que foram expostas aqui para você, então você precisa começar a se posicionar. Você precisa se posicionar por onde você caminhar. Você precisa ser luz e sal, precisa começar a viver como súdito desse reino. As pessoas precisam saber que você é cristão. Jesus não se escondia atrás do seu ensino. Jesus não se escondia atrás dos seus discípulos. Antes, Jesus confrontava diretamente os fariseus e os escribas. Imagine você, irmãos, se levanta um irmão aqui no meio do culto agora e começa a falar: eu não vim aqui para abolir a lei, eu não vim aqui para pregar e ensinar vocês como está fazendo esse pastor Mateus aí na minha frente. Jesus fazia isso. Jesus se posicionava. Jesus tinha uma palavra, como diz Martim Lutero, deve ter copiado e inspirado na vida de Jesus: a verdade sempre, a paz, se possível. Jesus não negociava aquilo que era verdade, ele se posicionava, doa quem doer. Isso é difícil. Irmãos, não se engane, essa é a cruz do cristianismo. A cruz do cristianismo, irmãos, não é você ser pobre,
Eu não quero que você seja pobre. Quero que você seja próspero, abençoado, rico se possível. A cruz do cristianismo não é você carregar as chagas e enfermidades do seu corpo. Eu quero que você seja sadio, forte, alegre. Não quero que você seja enfermo na alma, na mente, no coração, nada disso. A cruz de Cristo, irmãos, vem na sequência do texto, versículo 20: pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. A cruz do evangelho é você se posicionar, não para ser salvo, mas porque foi salvo, não para ganhar algo de Deus, mas porque já ganhou algo de Deus. A salvação, irmãos, é de graça, mas viver a vida cristã requer um alto custo de renúncia, de não fazer as nossas vontades, os nossos caprichos, mas olhar para a palavra e saber que eu nasci de novo, e preciso viver de acordo com esse novo nascimento. Preciso ser luz, preciso ser sal, preciso entender que Jesus me comprou e é o cumprimento da lei, e que a partir de agora eu preciso me posicionar no mundo, doa quem doer, se eu for preso que seja, se eu for humilhado que seja, se eu perder a minha família que perca. Qualquer um que amar mais a pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim. Isso faz sentido para você? Isso tem que fazer sentido para nós. O evangelho da graça barata que é pregada por aí, ou o evangelho legalista de que você precisa fazer muitas coisas para ganhar a sua salvação, nós não podemos seguir isso. Precisamos olhar para o exemplo de Jesus e aprender com Ele, de que Ele é o cumprimento da lei, e por causa dEle eu sou salvo. No entanto, agora preciso viver de acordo com essa salvação. Afinal de contas, a pior coisa que existe é a ingratidão. O louvor pode vir aqui. A pior coisa que existe é a ingratidão. E como nós somos ingratos com Deus? Imagine que a gente fica triste muitas vezes. A gente fica triste muitas vezes, por quê? Porque a gente fez algo por alguém, por exemplo, deu um emprego para alguém, acolheu alguém na nossa casa, deu um dinheiro, emprestou um dinheiro, e essa pessoa não retribui, a gente fica triste. Agora o que Deus deu, segundo João, capítulo 3, verso 16, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te deu Jesus. E se você não viver de acordo com essa dádiva e esse presente, você é muito ingrato. Então que nessa noite, confrontado pelas palavras de Jesus, você possa se alegrar em primeiro lugar, sabendo que Ele é o cumprimento da lei, que você não precisa fazer nada para ser salvo. Mas em segundo lugar, se prostrar diante dEle e dizer: Jesus, me perdoa, porque muitas vezes não tenho vivido de maneira digna do seu sacrifício, porque muitas vezes não tenho honrado a minha pátria, que está em novos céus e nova terra, porque muitas vezes não tenho vivido como um verdadeiro filho de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver essa vida que Deus nos chama para viver, sem querer nada em troca, porque já recebemos tudo. Recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor Deus de graça, nós estamos aqui mais uma vez, orando, para em primeiro lugar agradecer por tão grande salvação. Como podemos nós negligenciar tamanha salvação? Não podemos, Senhor. Por isso perdoa-nos pelas nossas falhas, perdoa-nos pelos nossos erros, perdoa-nos, ó Pai, por negligenciar a salvação. Nós sabemos que já ganhamos ela, mas não podemos ser negligentes, preguiçosos diante daquilo que o Senhor fez em nós. Precisamos ser gratos, precisamos viver de maneira digna a honrar o Teu santo nome. Por isso perdoa-nos, Deus. Lava essa igreja de todos os seus pecados, e nós seremos, Deus, mais alvos do que a polpa do coco, mais alvos do que a neve.
Limpa-nos, Deus, mesmo que o nosso pecado seja como a escarlata, o sangue de Jesus é poderoso para fazer dele tão branco como a neve. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.